Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre nós. E quero, mais uma vez, expressar aqui minha gratidão a Deus, nossa gratidão a Deus, pela vida das mamães aqui presentes. Talvez você não esteve aqui de manhã, mas receba aqui as nossas parabenizações, as nossas felicitações pelo Dia das Mães. E nós vamos agora, e eu convido você a abrir sua Bíblia para ouvirmos a palavra do Senhor no texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 49. Isaías 49, versos 14 e 15. Isaías 49, versos 14 e 15. E quando eu estava aqui cantando os cânticos juntamente com a equipe, o Senhor, pela sua infinita bondade, misericórdia e soberania, foi dirigindo as letras dos cânticos de acordo com o que nós vamos falar um pouco hoje aqui, Dizendo que a palavra do Senhor é viva e abundante, que a palavra do Senhor não falha e nunca falhará. Terra e céus podem passar, mas a palavra do Senhor permanecerá. E logo depois dizendo que no Senhor nós encontramos o verdadeiro refúgio. E esse texto ele traz justamente essa palavra de consolo, essas promessas gloriosas do Senhor que trazem consolo à nossa alma. Isaías 49, verso 14 e 15, mesmo assentado como você está, eu queria que você lesse comigo esse texto. Vamos lá? Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Feche seus olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, quero mais uma vez agradecer ao Senhor pela tua presença no nosso meio, pela tua bondade sobre a vida de cada um de nós, e pedir, ó Pai, iluminação do teu Santo Espírito, porque sem ela, ó Pai, certamente nós não conseguimos entender a tua palavra como de fato deve ser entendida. Nós não conseguimos praticá-la se o Senhor não agir no nosso coração através dessa palavra. Ó Deus bendito, então essa palavra que é viva e eficaz, que é rica e abundante, que é viva, que é pedra, que é martelo que esmiuça a pedra, que é lâmpada para os nossos pés, ilumina, sim, Pai, a nossa mente, trabalha no nosso coração, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, o livro de Isaías é um livro muito interessante. Ele tem 66 capítulos, claro, ele não foi dividido em capítulos, mas ele foi estrategicamente, talvez, na medida que foi feita a divisão de capítulos e versículos, foram feitas divisões de 66 capítulos. Assim como a Bíblia toda, nós bem sabemos, tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E é muito interessante, porque Isaías, o livro de Isaías, se você for ler com bastante atenção, você vai encontrar elementos que se encontram em toda a Escritura, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. O profeta Isaías é chamado de o profeta do Evangelho, ou profeta evangelista, justamente porque as divisões que ele tem no seu livro são muito próximas daquilo que a gente vê em toda a Escritura. Se você pegar logo do início ali, falando sobre o pecado do povo, nós vemos sendo relembrado a questão das leis, as festas que foram instituídas ainda lá no Êxodo. A gente percebe no caminhar a progressão, e falando sobre os reis, eu acho que é o único profeta que fala sobre a questão da vivência dele com um rei direto, que é o rei Ezequias. E é interessante que vai até o capítulo 39 isso. E quando chega no capítulo 40, começando os 27 últimos capítulos, a gente começa a ver o anúncio da graça do Senhor através da vinda da restauração do Messias. No capítulo 40, a gente já vê
aquele versículo famoso que o próprio João Batista avisa: eu sou a voz que clama no deserto. É no capítulo 40 de Isaías que está, justamente começando, como se fosse o início do Novo Testamento. Se você for lá no capítulo 65 e 66 de Isaías, é um livro meio que apocalíptico, lembrando realmente as últimas coisas, como nós temos no livro de Apocalipse. Então, por isso, por essas curiosidades, por essas coisas que o Senhor, e somente o Senhor sabe, nós podemos dizer que o livro do profeta Isaías é um resumo de toda a Escritura. E o texto que nós encontramos aqui, queridos, é um texto que está dentro de um contexto maior. Se você for no capítulo 39 do livro de Isaías, você vai encontrar lá o divisor de águas. Ali é onde Ezequias é repreendido por conta de uma ação impensada. Ele tinha passado por aquele momento da doença, ele tinha sido curado, tinha sido feita uma promessa a ele que Deus daria a ele mais 15 anos de vida, e ele, feliz da vida, recebe uma comitiva da Babilônia. E ele mostra tudo o que ele tinha. Ele mostra tudo que ele tinha na sua casa, ele mostra tudo que ele tinha no palácio, no templo, em tudo quanto era lugar, não deixou de mostrar. Isaías chega para ele e fala assim: o que você fez, Ezequias? E ele fala assim: eu fiz o que todo bom anfitrião faria, fui mostrar minha casa para ele. Pois bem, por causa disso, essa mesma comitiva que está vindo aqui em paz no momento, vai vir com um grande exército para tomar vocês e levar vocês cativos. E Ezequias, não sei se ele não pensou bem, de novo, e falou assim: boa essa palavra, eu pensava que nos meus dias teria paz. Como assim? Ele estava despreocupado porque não era no tempo dele que ia acontecer? Não sabemos o que aconteceu com Ezequias, mas certo que a partir dali começa uma nova história, começa um novo relato da parte de Isaías no seu livro. O registro de Isaías vai trazendo como que agora esse povo vai para o cativeiro babilônico. Claro que isso ainda vai demorar algumas gerações, poucas gerações para frente, mas vai para o cativeiro babilônico, como vai sofrer lá. E a gente vê lá no capítulo 45, se eu não me engano, até mesmo a profecia quanto a Ciro, que depois vai vir e vai fazer o edito para libertar o povo de Israel, o povo de Judá, da Babilônia, por definitivo, e vai mostrar como esse povo volta, e volta desolado, volta destruído ainda, volta machucado, como é o texto que nós acabamos de ler. Esse é o contexto. Então, esse texto do capítulo 49 está dentro de um contexto do povo voltando da Babilônia, encontrando Jerusalém ainda em ruínas e despedaçado por causa disso. Esse é o contexto. Ainda que eles não estivessem no cativeiro babilônico, lembro que Isaías não passou pelo cativeiro babilônico, Jeremias sim, mas Isaías não. Mas isso aqui já é uma profecia do que aconteceria com aquele povo durante o cativeiro e pós-cativeiro. Meus queridos, e esse livro, agora, a partir do 40 até o capítulo 66 de Isaías, é chamado de Livro das Consolações, ou Livro do Consolo, por alguns estudiosos, ou pela grande maioria dos estudiosos. É chamado Livro do Consolo, porque aqui, ainda que fale sobre o cativeiro e sobre o sofrimento deste povo, em todos esses capítulos, sempre o Senhor lembra de uma promessa: ele levantaria a restauração. No capítulo 41 mesmo, depois do 40, que vem anunciando voz do que clama no deserto, no 41, tem um versículo que a gente conhece muito, quando fala assim: não temas, porque sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não é assim? Nós, de vez em quando, não lembramos deste versículo, para consolar nosso coração, mas não só neste capítulo, em todos os capítulos, a partir do capítulo 40, sempre haverá um renovo da promessa, lembrando aquele povo de que o Senhor traria a restauração. Nesse texto que nós lemos aqui, não é diferente. Ele está falando justamente sobre isso. Ele está trabalhando diretamente sobre o servo sofredor,
que depois, no capítulo 53, chega no seu ápice, falando sobre esse sofrimento, sobre essa morte do Senhor Jesus. E aqui ele está trabalhando justamente, se você olhar para o verso de número 60, verso 6 e verso 7, observe o que diz esse texto. Do capítulo 49. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Certamente ele não está falando isso do povo judeu, ele está falando isso do seu servo. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Certamente aqui é para lembrar o povo da sua promessa de restauração. Lembrando que ele levantará aquele que vem para ser o nosso Redentor, a nossa redenção. Nesse texto, a gente vê claramente 3 evidências, ou 3 coisas bem evidentes, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. A primeira delas é uma queixa. Verso de número 14, leia comigo, por favor, verso 14, vamos lá? Mas diz Sião, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Ah, meus queridos, lembre-se, é um povo que está vendo a sua terra tão amada e querida, totalmente destruída. É um povo que passou 70 anos num cativeiro. É um povo agora que muitos deles talvez tenham perdido a perspectiva, tinham perdido a esperança. E é esse mesmo povo que agora, olhando tudo isso, diz, da pessoa, ou personificando Sião, o Senhor nos desamparou, o Senhor se esqueceu de nós. Israel, ou o povo agora, vendo isso, não são os únicos que pensaram isso dentro da sua história. Nós vemos tantos outros servos do Senhor que fizeram ou tiveram a mesma atitude de uma queixa diante do Senhor. Lembramos de Elias, que depois de uma grande vitória diante dos profetas de Baal, diante de uma grande vitória que o Senhor deu a ele e aos seus remanescentes, com fogo caindo do céu e consumindo o holocausto, vai para uma caverna, triste, depressivo. E quando o Senhor chama a sua atenção, ele fala assim, eu estou só, todo mundo me abandonou. E o Senhor precisou consolá-lo, dizendo assim, que isso, Elias? Tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, você não está só. E ainda que não tivesse os 7.000, ele teria o Senhor. Nós vemos também em Jó, que depois de toda aquela tribulação e aflição que ele passou, perdendo seus filhos, seus bens, sua saúde, em muitos momentos, ele também faz algumas queixas, como se tivesse a impressão de que o Senhor também o houvesse abandonado, tivesse deixado ele de lado, tivesse esquecido dele. Nós vemos, queridos, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, em alguns salmos, como o Salmo 13, dizendo, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Até quando me deixará esquecido? Até mesmo, queridos, cada um de nós, em algum momento, certamente nós passamos em que achamos que o Senhor não estava nos vendo. Se eu pedir aqui para cada um de vocês contar em algum caso, certamente você vai lembrar nitidamente de algum momento da sua vida em que você pensou dessa mesma maneira, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor me desamparou. Nós não estamos isentos disso, queridos. Por causa do nosso coração pecaminoso, por causa da nossa mente corrompida, nós fazemos queixas diante do Senhor.
E aí nós lembramos de algo muito interessante que o profeta Jeremias, aquele homem que no capítulo 3 das suas Lamentações vai dizer: eu sou o homem que viu a vara do furor de Deus. Mas que também, logo depois, nesse mesmo capítulo, ele vai dizer assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele lembra dos atributos maravilhosos do Senhor. Ele vai falar sobre as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, da fidelidade do Senhor, da bondade do Senhor. E aí chega lá no versículo 39, mais uma vez dizendo, nós temos isso dividido em capítulos e versículos. Esses livros não foram escritos em capítulos e versículos, mas com um ponto de referência para nós, o versículo 39, ele fala assim: por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus pecados. Aquele povo que agora está falando que o Senhor se esqueceu dele, certamente não lembrou quantas vezes o Senhor foi longânimo e misericordioso. Não se lembrava daqueles momentos em que o Senhor chamou a sua atenção e mesmo assim eles continuaram pecando, continuaram ofendendo a graça do Senhor, a santidade do Senhor. E sabe o que acontece, queridos? As mães aqui presentes, talvez mais do que os pais, sabem bem disso. Tem um ditado que a gente ouve desde criança, que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Não é isso? É justamente o que está acontecendo aqui. Eles estão lembrando agora que apanharam, mas eles não lembram da bagunça que eles fizeram para poder merecer o castigo. Não é assim? Seus filhos aí também não fazem isso, vocês vão lá, colocam eles de castigo, colocam eles lá, e eles falam assim: mas por quê? Eu não fiz nada, né? Foi exagerado, foi só coisinha, né? É desse jeito que o povo está fazendo, está se queixando, porque não estão lembrando por que eles passaram 70 anos no cativeiro. Nós também nos queixamos, porque achamos que a visão que nós temos de nós mesmos é muito elevada, queridos. A visão que nós temos de nós mesmos é que nós somos bonzinhos demais, que nós não merecemos o sofrimento, que nós fazemos tantas coisas boas. Por que nós passamos por tudo isso? Porque nós somos pecadores. Nós passamos por tudo isso que nós passamos, muitas vezes por consequência do nosso pecado, muitas vezes por conta de uma disciplina do Senhor, muitas vezes por conta do pecado que existe no mundo e que traz sofrimento. Talvez não propriamente o meu ou o seu, mas traz sofrimento mesmo assim. Mas nós temos uma visão tão elevada de nós mesmos, que quando o Senhor nos castiga, a gente queixa-se de Deus. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor me desamparou. Não, o Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor nunca nos desamparou. E essa é a mensagem que nós vemos aqui também. Se primeiro nós vemos essa queixa da parte do povo, se queixando que o Senhor o desamparou, agora nós vemos uma outra cena aqui. E essa nova cena é uma ilustração. O Senhor usa uma ilustração. Parte A do versículo 15. Leia comigo, por favor, até a pergunta, até o ponto de interrogação. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Hoje é dia das mães. Certamente você, mamãe, recebeu a homenagem do seu filho, independente da idade que ele tem. Seja ele uma criancinha, seja ele já um adulto, seja você uma mulher que já tem netos ou bisnetos, você recebeu homenagens. Por quê? Porque os filhos sabem que vocês o amam. E é essa visão, e é esse momento, o Senhor usa essa ilustração de uma mãe cuidadosa, amorosa para com seus filhos, que o Senhor usa para dizer, para fazer uma ilustração ou um pouquinho de uma ligação do cuidado dele para com o seu povo. É certo, queridos, que ele não está aqui desprezando a figura masculina, do cuidado masculino, do pai, de liderança, de provisão, mas é claro que ele quer enfatizar aqui justamente o cuidado amoroso. O cuidado amoroso que toda mãe tem para com seu filho.
É certo que hoje em dia, infelizmente, não só acontece hoje, como já aconteceu também no passado, mas vemos tantas coisas que essa pergunta que o senhor faz aqui faz todo sentido, né? Cada vez mais. Acaso pode uma mãe esquecer do seu filho? Infelizmente pode. Vemos nos telejornais o tempo todo isso acontecendo. Infelizmente. E só aumentando os casos. Mas é certo que aqui, dentro dessa cultura, isso era muito difícil de acontecer. Poderia acontecer, mas era muito difícil. Pelo amor que as mulheres tinham pelos seus filhos. E a gente mostra isso, a gente vê isso na vida de cada uma das mulheres que aparecem cuidando dos seus filhos. Vemos Eva, que recebeu uma promessa assim que ela e Adão pecaram, e ela foi com ela que o Senhor dirigiu e falou que a descendência dela esmagaria a cabeça da serpente, mas também a descendência da serpente feriria o calcanhar do seu filho, do seu descendente. E quando ela tem Caim, no versículo, logo no início do capítulo 4, olha a visão que ela tinha daquela criança. Adquirir um varão com a ajuda do Senhor. Isso significa Caim, adquirido do Senhor. Por que ela tinha essa visão tão grandiosa do seu filho? Porque era seu filho. E ela tinha recebido uma promessa. Certamente passou na cabeça dela. É esse menino que o Senhor vai trazer para poder restaurar o que eu e meu marido fizemos. Enganada ela, né? Mas, de qualquer maneira, olha a visão que ela tinha do seu próprio filho. Vemos também, queridos, como recentemente ouvimos aqui em Êxodo, Joquebede. Uma mulher que fez de tudo para cuidar do seu filho, para salvar a vida do seu filho. É esse amor que o Senhor está aqui expressando. E está fazendo uma ilustração. Vemos, queridos, Sara, que vendo Ismael caçoando do seu filho, já tomou logo as providências para acabar com aquele bullying, né? Que Ismael praticava com seu irmão mais novo. A proteção da mulher para com seus filhos. Vemos, queridos, Débora, que se fez uma mãe quando julgava Israel no período em que ela foi a juíza. E ela mesma declara isso no seu cântico, que ela cuidou de Israel como uma mãe, cuidando dos seus filhos, cuidando do povo do Senhor. Vemos Ana, que orou incessantemente para que Deus lhe desse um filho e fizesse dela uma mãe. E ela cumpriu os votos que ela fez ao Senhor. E o Senhor a honrou dando outros filhos. Vemos até mesmo, queridos, Rispa, uma concubina de Saul, que mesmo depois que os seus filhos foram mortos, para que a ira de Deus, por conta do que Saul fez contra os gibeonitas, fosse sanada, e os filhos dela foram tomados para serem enforcados, ela cuidou do corpo dos seus 2 filhos, para que nenhuma ave pudesse comer o corpo dos seus filhos. Mesmo depois de morto, aquela mãe cuidava dos seus filhos. E esse é o cuidado que o Senhor está expressando para com o seu povo. É essa ilustração desse amor cuidadoso, ou desse cuidado amoroso, que o Senhor agora está usando como exemplo. Mas é muito maior do que isso, queridos, porque ainda que nós entendamos e saibamos e experimentamos deste grande amor das nossas mães, ou você como mãe cuida do seu filho, o amor de Deus é muito maior do que isso. Porque em muitos momentos, essas mães também protegeram demais. Em muitos momentos, essas mães também usaram de disciplina além da conta. Em muitos momentos, essas mães, em algum momento, também tiveram que abandonar seus filhos, ou não tiveram condições de ajudá-los como elas queriam ajudá-los, porque elas eram limitadas. Mas o Senhor não. O poder do Senhor é muito maior. O amor do Senhor é muito maior. A gente ouve expressões, né, que o amor de mãe é infinito. Não, o amor de mãe não é infinito. Mas o amor de Deus, sim. O amor de Deus é. Esse grande amor
é expressado nessa ilustração que ele faz aqui das mães, de uma mãe que cuida do seu filho. E agora ele vai fazer uma promessa. Leia comigo o restante do versículo 15, vamos lá? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Ainda que fosse possível uma mãe abandonar seu filho, e é possível, era possível naquele tempo e é possível nos dias de hoje, e vemos isso cada vez mais, como já citei aqui. O Senhor mostra que Ele nunca esquecerá do seu povo. Deus nunca esquecerá de mim. Deus nunca esquecerá de você. Você crê nessa promessa, querido? Ou você ainda vai continuar se queixando do Senhor, achando que Ele te abandonou? O tema da nossa mensagem, que eu não falei no início, deixei para falar agora, é: Deus nunca nos abandonará. Deus nunca nos abandonará. E sabe por que nós podemos ter certeza disso? Porque é Ele mesmo quem diz. Ele mesmo nos afirma isso. Aqui nesse texto, quando ele diz: nunca esquecerei de ti. Não me esquecerei de ti. E essa mesma palavra, essa mesma promessa foi reafirmada pelo próprio Senhor Jesus, depois de ressurreto, depois de encontrar com os seus discípulos, próximo de ser assunto aos céus. Ele vai fazer a promessa de que estaria conosco alguns dias, até mais ou menos a gente ficar na fase adulta, e depois se viram todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós somos relembrados disso, queridos, em todo momento, em toda a Escritura, ainda que a gente possa tomar umas bofetadas dessa palavra, para poder a gente acordar, a gente também é consolado com essa mesma verdade, de que o Senhor nunca nos abandonará. Nós somos consolados com essa mesma verdade, que o Senhor não se esqueceu de nós. Nós somos consolados com essa mesma verdade, de que Ele está presente conosco todos os dias. Semana passada, nós falamos sobre o Salmo 23, que termina falando: bondade e misericórdia me cercarão todos os dias. Nós vamos lá em Hebreus, capítulo 13, e o autor dessa carta lembra da promessa feita lá ainda a Moisés e a Josué: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Foi o que o Senhor Deus falou lá em Deuteronômio, e depois reafirmou isso a Josué no capítulo 1, no verso 5 do livro de Josué: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa mesma palavra não foi só para Josué, essa palavra não foi só para Davi, essa palavra não foi para o profeta Isaías, ou para o povo que voltou do cativeiro. Essa palavra, queridos, não foram somente para os discípulos. Essas palavras não foram para aquelas igrejas dos hebreus. Essa palavra é para mim e para você nos dias de hoje. O Senhor não se esqueceu de ti. O Senhor nunca esquecerá de ti. O Senhor não te deixará. O Senhor nunca te abandonará. Você crê nisso? Você crê nisso de fato? Ou você ainda vai continuar remoendo coisas? Mas o Senhor fala isso, mas talvez assim aconteceu isso na minha vida, e parecia que Ele não estava lá. Mas você está aqui agora, e você está aqui por causa da graça dEle que te sustentou até aqui. Porque mesmo quando lá no passado você achou que Ele tinha te abandonado, Ele proveu tudo. Ele te sustentou e te ajudou a perseverar para que você estivesse hoje aqui. Ele não se esqueceu de ti. Ele nunca se esquece de nós. E é por isso, queridos, que essa mensagem não é sobre uma mãe ou sobre um povo específico. Essa mensagem
é sobre aquele que é a exata expressão do ser de Deus. Essa mensagem é sobre aquele que é a expressão máxima do amor de Deus, que mostra que essa promessa é fiel. É o Senhor Jesus. Ele é este servo que desde o capítulo 40 está sendo anunciado. Ele é o servo do Senhor, o servo sofredor, que sofreu tudo aquilo que sofreu para que eu e você pudéssemos ter nele a visão do verdadeiro sumo sacerdote, como diz Hebreus capítulo 4, do 14 ao 16. Ele sofreu tudo o que passou para que nós pudéssemos ter o consolo nele. Ele foi abandonado, queridos. Ele foi abandonado pelos seus irmãos, a princípio. Ainda que a gente tenha lá Tiago e Judas escrevendo uma carta no Novo Testamento, mas a gente sabe muito bem que o Senhor Jesus, no início do seu ministério, foi desprezado pelos seus irmãos. Ele foi abandonado pelos seus amigos, pelos seus discípulos. Ele foi abandonado pelo Pai. Quando ele chega quando ele está na cruz, e ele clama como o salmista no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? E sabe por que isso tudo aconteceu com o Senhor? Para que eu e você pudéssemos ter o consolo de que nunca seríamos abandonados. O Senhor sofreu todo este abandono para que eu e você nunca nos sentíssemos só. Tivéssemos sempre a certeza de que as suas promessas são fiéis. Tivéssemos sempre a certeza de que, ainda que as circunstâncias sejam terríveis, as aflições sejam complicadíssimas, o Senhor está sempre conosco. A certeza disso é a vinda do Senhor Jesus. A certeza disso é a sua entrega na cruz do Calvário. Então, toda vez que você se sentir esquecido, toda vez que você se sentir abandonado, lembre-se da cruz. Lembre-se do amor de Deus pela minha vida, pela sua vida, ao ponto de dar aquele que é perfeito, o Filho unigênito, seu Filho unigênito, para que eu e você não sofrêssemos o abandono eterno. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade porque nós não podemos e não devemos nos sentir abandonados. Não devemos nos sentir esquecidos. Porque toda vez que nós lembrarmos da cruz, nós lembraremos que aquele que é perfeito se entregou por mim e por você, imperfeitos. Então, do que nos queixarmos? Por que dizer que o Senhor nos abandonou? Se Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso por mim e por você? Qual é a sua queixa? Qual é a sua queixa? Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei o que passa no seu coração. O que você tem se queixado contra o Senhor ou para o Senhor. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que Deus não se esqueceu de ti. E você precisa lembrar dessa verdade. Onde você tem procurado a solução? Onde você tem buscado o consolo para se sentir menos abandonado? Se é assim que você está se sentindo, eu não sei. Pode ser que você entrou aqui nessa noite achando que o Senhor se esqueceu de você. Mas onde você tem procurado? Nas suas lembranças? Lembre-se do que o profeta Jeremias fez. Quando ele foi procurar na memória o que dava esperança para ele, ele não lembrou dos tempos áureos, nos tempos em que o rei tal governava com fidelidade ao Senhor, quando o povo ia alegre adorar ao Senhor no templo. Não foi isso que ele buscou na memória. Ele foi buscar na memória quem é o Senhor. Quem é o seu Senhor? Mas às vezes nós, no momento da angústia, da aflição, a gente quer tapar o sol com a peneira, né? A gente quer tentar lembrar de coisas que nós vivemos, ou de coisas que nos traz alegria, sair com os amigos, estar com os parentes, fazer uma viagem. Isso tudo é muito bom, queridos, providência do Senhor.
mas essas coisas não trazem solução para o problema. Quando acaba esse momento de euforia, a queixa volta, porque ela não foi resolvida. Então, onde você tem procurado solucionar a queixa do seu coração? Onde você tem procurado solucionar esse sentimento de abandono que você tem em você? Deus conhece todas as coisas. Ele toma todas as providências segundo o seu conselho, para que os seus recursos, não os meus, os seus, mas os recursos do próprio Deus, invadam o nosso coração. A sua palavra, que é viva e abundante, a sua palavra, que nunca falhará. Céus e terra podem passar, mas a sua palavra permanecerá. É nessa palavra, queridos. É aqui que nós encontramos todo o consolo que nós precisamos. É aqui que nós vemos o relato do amor de Deus pelo mundo sendo expressado na vida, na vinda, na vida, na morte, na ressurreição do Senhor Jesus. É aqui que nós encontramos o consolo. Onde está a sua fé? Onde está sendo depositada a sua fé? Se ela está em você mesmo, se ela está nos seus recursos, essa sensação de abandono ela não vai deixar o seu coração. Entretanto, se você crê na promessa de que o Senhor pode restaurar todas as coisas, que o Senhor pode restaurar o seu coração, que está machucado, que está angustiado, que está aflito por alguma situação, por alguma circunstância, certamente o Senhor trará a paz que excede a todo entendimento. Certamente o Senhor trará ao seu coração o consolo que só Ele pode dar. As coisas deste mundo nos dão um momento, uma coisinha pequenininha de alegria, mas logo passa. Como a relva, como a erva que se seca no campo, como as flores que murcham e caem, como nós também cantamos aqui, e o próprio profeta Isaías, dentro desses capítulos, vai dizer justamente isso. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ela é o recurso que nos traz o consolo verdadeiro. É ela quem afirma, reafirma e confirma todos os dias, para mim e para você, o Senhor não se esqueceu de ti. O Senhor nunca nos abandonará. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé?